seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um programa do Resgate Feminino. Meu nome é Caroline de Gasperi, eu estou aqui com a Jade. Tudo bem, Jade? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sabemos que horas você vai assistir esse programa, mas bem-vindos. Mais um programa do Resgate Feminino, sempre um prazer de estar aqui. Muito obrigada por você estar assistindo a gente também. Estamos aqui com a Kate. Oi, Kate. Olá, tudo bem, meninas? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, respondendo vocês. E uma saudação para quem está nos vendo, né, pelo canal do Resgate Feminino no YouTube. Já vou pedir para você dar um joinha aqui embaixo para apoiar a gente, já tá impulsionando o nosso conteúdo no YouTube. É isso aí. E hoje o nosso tema é sobre um filme que já está dando o que falar, nem começou a ser filmado ainda, né? Até onde a gente sabe, mas é o filme chamado Yesteryear, onde a atriz famosa Anne Hathaway, ela interpretaria uma influenciadora atual que viaja no tempo para o século XIX. Então, essa influenciadora, ela seria threadwife, digamos assim, né? Ela falaria sobre, transmitiria esse assunto do threadwife e ela viajaria no tempo, justamente no século XIX, e viveria as dificuldades daquele tempo que ela, né, cultua nos dias atuais. Então, uma crítica, assim, direta, totalmente visceral, a todo esse movimento de mulheres conservadoras que buscam, né, a tradição, buscam valores e princípios, principalmente cristãos, né? Enfim, uma afronta direta a tudo isso, né? Digamos assim, querendo mostrar até um pouco de hipocrisia, porque é isso que o filme, ele é baseado num livro, até eu tenho o nome da autora aqui. O livro é da Claire Burke. Alguma coisa assim, né? Caro Claire Book, uma coisa assim, o nome da autora. Ele é baseado nesse livro e seria então essa afronta, né, a essas influenciadoras que querem bancar um estilo de vida que na verdade não existe. É essa crítica desse filme. E aí eu quero ouvir a vocês, Jade, eu quero te ouvir. O que tu tem a falar disso, Jade? Então, eu não conhecia muito sobre esse Yesteryear, e aí quando a gente decidiu falar mais uma vez, eu sempre falo isso, eu fui pesquisar sobre o livro, na verdade, porque como a Carol falou, o filme, ele ou já começou, mas assim, não tá nem um pouco perto de estar pronto. Só que acontece, antes do livro terminar de ser escrito, ela já tinha um contrato para isso se tornar um filme. Então, enfim, e aí eu achei o livro interessante no sentido de que ele é muito ruim. Eu li a sinopse, né, o resumo do livro, eu assisti alguns reviews, enfim, e eu vou ler esse livro, porque tudo que eu vi sobre o livro, eu achei tão ruim, que agora eu tô curiosa para ler o livro. Me deixou curiosa também. Porque ele é muito infantil no sentido de uma ideia pobre, assim. A mulher pegou, literalmente, ela só mudou alguns poucos detalhes. Ela pegou a Ballerina Farm, né? Mudou alguns poucos detalhes, tipo o nome, a cidade, mas mesmo assim ela botou uma cidade que é culturalmente, entre aspas, parecido, né? Que é uma cidade pequena, enfim, um estado pequeno, né? Mais conservador. É cristã. Ok, mas a Ballerina fala é mormon. Tá, só eu ia te dizer, dá uma introdução de quem é a Ballerina Farm. Tá, ok. Porque talvez nem todo mundo saiba. Conhece, dá uma... Ballerina Farm, ela é uma influenciadora que ela... Atual, né? Ela atual, moderna. Se você for no Instagram, botar Ballerina Farm, vai aparecer lá. Ela tem milhões de seguidores, ela é muito famosa. Ela começou a vida dela
E eu vou fazer esse resumo da vida dela porque é muito parecido com a moça do livro que se chama Natalie. Então, eu vou fazer porque aí é uma copia e cola, tá? A Ballerina Farm, ela fazia uma faculdade de balé em Nova York, em uma grande faculdade muito famosa, muito renomada em Nova York. Ela conheceu o marido dela, que o marido dela é filho do dono da JetBlue, que também é o Azul, é o mesmo dono. Então, é um marido, o marido dela vem de uma família muito rica. Os dois são mormons, e eles se casaram e eles foram morar no Brasil. Eles moraram no Brasil por alguns anos. Não sei se o primeiro filho deles nasceu no Brasil, mas ela estava grávida no Brasil. E lá no Brasil, eles conheceram essa vida de fazenda, né? Essa vida de criar animais e tudo mais. Ele vivia também, acho que em Nova York, se eu não me engano, posso estar errada, mas eles não tinham essa vida rural, né? Então, eles decidiram comprar uma fazenda em Utah e começar um ranch, né? Que eu não sei como é que fala ranch em português, mas eles começaram a criar porco e começaram a vender e botaram o nome da fazenda Ballerina Farm. E ela começou uma empresa Ballerina Farm, inclusive com essa venda de carne, né, de animal. Eles fazem entrega nos Estados Unidos todo. Enfim, hoje essa empresa Ballerina Farm é uma empresa gigantesca, eles vendem muitas coisas. Só que quando você entra no Instagram dela, ela é aquela picture perfect, né, que a gente chama, é aquela trad wife, aquela mulher conservadora, esposa conservadora perfeita, né, que ela faz a comida do ingrediente da fazenda dela, do porco da fazenda dela, e ela faz o pão todos os dias, in scratch, né, que a gente fala que é dos ingredientes frescos, né, enfim. E o perfil dela é essa idealização do mundo conservador. Então, há uma mistura entre a esposa de 1950, né, que está em casa, sempre muito bonita, ela tem um corpo muito bonito, né, ela é bailarina, ela malha muito, é assim, um mês depois que ela tem o filho dela, eu acho que ela tem uns 6, mais ou menos, 6 ou 7, 8, sei lá, ela começa a malhar e ela tem aquele corpo super torneado. Logo depois de parir o filho, uma dos filhos dela, de ter o filho dela, ela foi ser Miss. Ela estava com um neném recém-nascido no colo e ela foi ser Miss, ela foi competir, fazer competição de Miss. Enfim, são umas coisas assim que você olha, nossa, Mulher Maravilha, né? Então tudo na vida dela parece muito perfeito. E as pessoas, óbvio, vão contra ela porque fala, você tem um marido rico, você tem ajuda com babá e você esconde isso, e é verdade, realmente, ela tem babá, ela tem muita ajuda, a empresa dela tem vários funcionários, e no livro é exatamente isso, tá? Essa mulher que idealiza, que é uma influenciadora, milhões de seguidores, e ela idealiza a vida entre 1950, que é a mulher conservadora que fica em casa, e a vida do século XIX, que é aquela mulher que faz tudo, que faz o pão e que não sei o quê, que vive essa vida muito simples, né? Que é só a vida idealizada. Enfim, mas eu achei o livro por outros motivos, e depois talvez a gente comente sobre isso, mas muito ruim, porque é um extremo... Ai, nossa, é um negócio muito clichê. É um ódio muito clichê a tudo isso. Achei interessante. Tanto quer dizer que a Ballerina Farm pode falar agora que ela vai ter um filme da vida dela sendo retratado, né? Olha só que engraçado. Então dá para imaginar essa mulher, essa influenciadora que vive agora em total liberdade e vai para o século XIX. Kátia, o que tu acha assim dessa que realidade que ela encontra no século XIX? Quais seriam os desafios que essa mulher vai encontrar? Assim, vamos falar um pouco sobre isso? Como é que era a realidade lá no século XIX, né? Que é o que o filme traz, né? De que ela voltaria para aquela época de Revolução Industrial. Como é que era a vida da mulher naquela época? Olha,
eu não sei, eu vi alguns trailers, né, algum comentário sobre o filme, mas eu imagino que eles vão colocar ela numa versão tipo Pioneiros, né, dos Estados Unidos, assim. O Pioneers, vai ser isso mesmo. Essa versão, assim, mas como é que era a vida de uma mulher? Ela tinha que fazer tudo do zero, né? Ela não tinha facilidades dentro de casa, então ela lavava roupa, às vezes tinha ali uma torneirinha, né? Uma mangueira que fosse ligada direto de lá aqui para cozinhar, para tomar água, para lavar roupa. Então é aquela vida dura, né? Eu não sei se tu te lembra, Carol, mas da avó, né, do sítio lá da avó, da roça, que a avó tinha, então, essa torneirinha que era ligada a um lugar e vinha a água direto na pia, aí tinha que lavar a roupa lá no tanque, o tanque era um negócio muito grande, nem sei o que era aquilo, um tronco, eu acho. Então, é isso, é pegar água longe, é lavar roupa à mão, é fazer comida do zero. Então, se tu tá plantando, né, no caso da minha avó, se ela plantava o arroz e o arroz vinha e dava certo, então ela tinha arroz para comer. Era muito difícil deles terem dinheiro, então às vezes eles trocavam com vizinhos. Eu acredito que ela vai encontrar essa realidade depois. Isso do serviço da casa. Depois, família numerosa, óbvio, né? Então, ela vai encontrar, assim, essa realidade de vários filhos, né? De um marido que talvez não a valorize tanto, né? E é isso que a gente tinha, né, nessa época. O que eu acho que eles querem trazer com esse filme? Eles não querem valorizar uma vida assim, ou mostrar a beleza de uma família numerosa, a beleza de uma mulher conservadora, né, que está aí, que está trabalhando pelos filhos. No caso da bailarina, que a gente estava falando, ela é maravilhosa, né? Tu olha assim para ela, a vida que eu quero. Imagina morar numa fazenda. E eu não sei por que esse mimimi dela ser rica. E qual é o problema dela ser rica, dela ter ajuda? Mas pensa você aí, podendo plantar o teu alimento, podendo colher, podendo fazer tua comida do zero, criar teus filhos e bastante filhos naquela fazenda maravilhosa que ela tem, naquele acordar de manhã, ir pro celeiro que ela tem lá, malhar com o maridão do lado, o maridão dela, maridão mesmo. Qual é o problema dessa vida, sabe? Para mim, assim, é a vida dos meus sonhos, Carol. Não sei, Jade, Carol, eu não sei o que vocês pensam, mas para mim é a vida dos sonhos que ela tem. Fora o fato dela ser maravilhosa, né? Ela tem um corpão, assim, pode parir os filhos que vierem, ela vai continuar linda e perfeita. Sim, de fato, assim, né, olhando, óbvio, é aquela questão que a gente sempre fala, né? Ela é uma influenciadora, ela usa rede social, então é óbvio que não se enganem, ela também tem as dificuldades dela, né? Porque ela é uma pessoa, os filhos dela são humanos, são crianças. Então, assim, achar que a vida dela é maravilhosa, que é só aquilo que ela posta, isso é para quem, né? Ela tem muita ajuda, mas, gente, muita ajuda para uma mãe de muitos filhos, tu sabe, Carol, como é que é, né? Não, é. É tu que tem que acordar de noite, é tu que tem que trocar fralda, mesmo tendo muita ajuda. Não, claro, é ótimo ter ajuda, né? Mas assim, a maternidade em si, ela cobra. Mas aí que tá, a vida é assim, né? A vida ela é difícil. A vida ela é difícil para uma mulher que tem muitos filhos, para uma mulher que é solteira, uma mulher que tem que sair, trabalhar e não tem ninguém para quem, não tem ninguém com quem conversar, não tem ninguém com quem dividir a vida, dividir o cargo pesado da vida, né? Que não tem um companheiro, não tem marido, não tem filhos para te alegrar, para dizer, olha, a alegria da maternidade, né? De dizer, olha, eu estou criando, é uma alma é uma alma eterna. Então, assim, quem olha, né, para uma influenciadora, seja qualquer uma, seja ela, né, que é mais conservadora, assim, seja uma outra, a Virgínia, por exemplo, né, pegar o oposto dela, eu logo lembro da Virgínia, né? Eu não sei quantas seguidores a bailarina tem, tu sabe? Vou saber agora. Tá, vai olhar. Não sei nenhum nem outro. Eu sei que a Virgínia, por causa de toda a confusão que ela deu, eu olhei, né, o perfil dela, então eu sei que ela tem quase 60 milhões de seguidores.
O que é um absurdo pensar, mas tudo bem, esse é um assunto para outro programa, né? Mas, A assim, Ballerina Farm tem 10 milhões, 10 milhões. 10,3. Tá, então a bailarina tem 10 menos que a milhões. Virgínia. A Virgínia tem 60 milhões. Mas assim, tu olha para a vida de uma e a vida de outra, é óbvio que parece perfeito, mas a gente sabe que não é, né? Então, assim, quem consegue ler nas entrelinhas e quem sabe a realidade das coisas, sabe que mesmo assim, né, uma vida que pareça ser perfeita é porque ela não mostra tudo o que ela poderia mostrar e ela não vai, é meio óbvio isso, né? Agora a questão é quererem fazer um filme, estão criticando esse movimento de mulheres que quer buscar uma vida mais tradicional e não quer dizer, eu tenho certeza que se tu perguntasse para a bailarina se ela quer voltar a não ter direitos, se ela quer voltar a não ter voz, se o que ela está falando, né, é um absurdo, porque querem assim colocar um discurso, querem manipular esse discurso dizendo que as mulheres conservadoras de hoje, então aí eu me incluo também, né, a gente que quer seguir uma vida mais, né, voltada mais à tradição, assim, no sentido de que princípios morais, princípios cristãos, né, valores, então uma vida assim mais pautada na moral católica cristã, então querer dizer que nós que queremos ter uma vida dessa forma e que mostramos que é possível, sim, hoje em dia, viver uma vida assim, né, sem radicalismos. Então, querer dizer que a gente está querendo pregar Exatamente. que tem que ser como era antes. Não, a gente não está falando isso. Eu tenho certeza que se perguntarem para a bailarina, que eu nem sei o nome dela, né? Enfim, eu acho que eu já vi, Hannah. eu conheço. É Hannah. Hannah, isso, né? Então, se a gente perguntar para a Hannah, eu tenho certeza absoluta que ela vai dizer que não, porque é uma coisa óbvia, né? Ela vai dizer o que, até porque os direitos que a gente conseguiu adquirir, né? A mulher, muitos deles, a própria igreja contribuiu, né? A valorização da mulher como ser humano igual diante do homem, né? O valor da vida da mulher, a igreja sempre pregou isso. Então, esse negócio de querer dizer que mulheres conservadoras, como a Hannah, como nós que estamos aqui, a gente quer voltar ao século XIX, né? Não, não é assim. A gente reconhece os benefícios que a gente tem hoje, a gente apenas quer buscar um equilíbrio porque a gente consegue perceber que, principalmente por causa do feminismo, né, com todas as revoluções, mas principalmente por causa do feminismo, da confusão que está hoje em dia, não está dando certo, está dando BO. Eu tenho certeza que você em casa também, você mulher vai concordar com a gente. Deu BO, a gente conseguiu, nunca se teve tanta liberdade, a mulher nunca teve tanta liberdade, a mulher nunca teve tanta voz quanto se tem hoje. Mas assim, ao mesmo tempo, né, a gente nunca viu mulheres tão egoístas, digamos assim, né? E essa competição, essa competitividade com os homens, como se não existissem homens bons, né? Então essa guerra entre os sexos, essa raiva contra tudo que é masculino e tudo o que é tradição da igreja, tudo que é lei moral, tudo que é, né, essa raiva que totalmente, sei lá, ilógica, não tem lógica nenhuma. E a né? gente não deve se iludir, não. É uma crítica ao nosso estilo, ao estilo de vida que eu escolhi, que tu escolheu, que é aquela mulher que foi educada para ser uma mulher CEO de uma empresa, mas de repente ela descobriu na família, em casa, um valor que ninguém fala hoje em dia, que ninguém vê. E a gente, né, eu fui educada para ser profissional, para ser aquela que faria muitas formações, que ia ser uma grande profissional. Não fui educada para ser mãe. E a gente perdeu isso, né? Esse ser mãe, esse ser dona de casa, que, aliás, é uma coisa que eu nunca queria ter me tornado naquela época. Se me dissessem que eu ia ser dona de casa, eu não ia gostar. Então, voltar ao lar, né? Esse retorno ao lar, esse movimento de retorno ao lar que está acontecendo na nossa geração. Por quê? Porque nós enxergamos
algo de muito valor em casa, na educação dos filhos, ser uma boa esposa, ser uma boa mulher. Isso não quer dizer que a gente quer voltar ao passado, que quer voltar àquela época, né, onde a gente não tinha voz, a gente não era nem cidadã. Não quer dizer isso. Quer dizer só que a gente encontrou um valor, e aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma à mulher que quer sair de casa para trabalhar, que quer ter família, ou que escolheu não ter família. Isso é outro assunto, não estou fazendo nenhuma crítica aqui, que cada uma sabe, né, da sua vida e faz as suas escolhas. Mas o que eu estou dizendo é que nós encontramos, apesar dos tempos da nossa geração, de todo o movimento revolucionário, de todo o feminismo e tudo que vem lá de trás, nós encontramos na nossa geração um movimento de retorno. Só que, Jade, tu pode completar, que eu acho que tu vai saber completar muito mais, nós nos perdemos aí. A gente não sabe direito, né, quem nós somos, a mulher que nós somos, a capacidade que nós temos. A gente meio que se perdeu nos tempos, porque nós não fomos educadas para isso. Então a gente está tendo que meio que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Se virar nos 30, que nem dizem, para que a gente possa não perder a nossa identidade de mulher, de esposa, de mãe e de profissional, e ao mesmo tempo não abrir mão desse valor que nós encontramos na educação dos filhos, no relacionamento com o marido, em casa, numa vida mais tranquila, de maior paz, ou até de mais delicadeza, assim, mais sensibilidade. Jade, o que tu acha? Eu tenho 2 pontos para trazer. Um é sobre o que vocês estão falando, da questão da tradwife, né, da mulher conservadora moderna, né, nos tempos modernos, pós-modernos, na verdade. Trazendo aqui um pouco de advogado do diabo, que chamam, né? O contraponto. Como a Kátia falou, a gente saiu de uma questão de revolta feminista, né, de luta pela liberdade da mulher, e daí a gente acabou e caiu numa ideologia de gênero, enfim. E essa contra-revolução, esse contra-movimento, veio a tradwife, a mulher conservadora, né, a família tradicional pós-moderna. Qual é o problema aí? O problema não é querer buscar os valores conservadores tradicionais. Esse não é o problema de forma alguma. Como a Carol apontou, e eu acho que a Kátia me falou, mas o que a gente precisa fazer? Ir lá atrás, pegar o que é bom, né? Pegar o que é a tradição, pegar o que é de valor, o que é valor moral também, e colocar no nosso mundo de hoje, né? No nosso mundo pós-moderno, pós-revolução industrial. Qual é o problema aqui? O problema é a performance, ok? Essa imagem performática caricata de uma mulher conservadora. A mulher conservadora, a mulher tradicional, nunca foi da forma que tem sido hoje. Houve uma revolta, e há uma revolta muito grande com mulheres como Ballerina Form, ou umas mulheres conservadoras que eu prefiro, até para evitar confusão, citar o nome brasileiras, né? Porque elas mostravam algo, né, no Instagram, por exemplo, ou algumas no YouTube, falavam que era contra certas coisas, tipo, contratar babá, contratar ajuda para filho, terceirizar a educação, etc, etc. Então, você acaba diminuindo a imagem de mulheres que necessitam contratar uma babá, botar filho em creche, por necessidades do mundo pós-moderno, né? E quando as pessoas começaram a olhar a fundo a vida dessas mulheres, essas mulheres têm ajuda, essas mulheres têm... Então, assim, a questão não é ter ajuda, a questão é mentir, a questão é a performance que é feita. Mas, aí eu volto, como a Carol falou, no Instagram, você é uma performance, você é um papel. Seja um papel
de vida perfeita, de mulher perfeita, ou seja, o papel contrário, que é mostrando os problemas. Existe, uma amiga minha me mandou uma vez, mandou num grupo que eu tô, uma mulher que faz o papel dessa performance contrária. O que ela fez? Ela chegou, como eu estou me sentindo muito cansada, não sei o que, ela se filmou, sei lá, um vídeo, um Reels dela falando que ela tinha chorado o dia inteiro, e ela se filmou deitada na cama, em posição fetal, se acabando de chorar. Isso é performance também, mas é a performance do defeito, da mulher que tem problemas, né? Então, isso também é uma caricatura. E esse é um problema do Instagram, das plataformas de rede social. Então, as pessoas que assistem, que seguem quem está em rede social, precisa ter a maturidade de entender que o que está ali é uma performance. Hoje, isso eu já discuti em questão de trocar ideias com várias amigas minhas, como sair dessa performance, e até hoje a gente não conseguiu ver uma saída disso, porque, querendo ou não, ali é um corte da sua vida. E você não tem como mostrar 100% do que a sua vida é nessas redes sociais. Não tem como. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou no meu dia a dia, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. O problema não é a mulher conservadora, não é a mulher tradicional. O problema é que muita gente se revolta com esse papel, essa performance, essa caricatura de mulher perfeita, né? De mulher super mulher. Tem uma empresa que é milionária, multimilionária, tem vários filhos, faz comida de tudo, é fazendeira, não sei o quê, tira leite da vaca e tá linda, maravilhosa, concorrendo a Miss, entendeu? Esse é o problema que as pessoas se revoltam. Agora, eu sei que você quer falar. Aí eu vou para o meu segundo ponto aqui, que eu vou voltar no século XIX, da questão do livro. O livro coloca a mulher, essa Natalie, né, a mulher moderna, ela tem depressão pós-parto, ela tem um marido que é um bundão, ela tem todos esses problemas, né, do nosso mundo moderno, e inclusive ela tem um ressentimento com a maternidade. E nada disso é cuidado. E aí, quando ela vai para o século XIX, ela entra, de novo, numa caricatura do século XIX, numa caricatura dessa Pioneer Woman. O que é um Pioneer Woman, gente? São as pessoas que vieram, que estavam na parte, eu nunca sei, leste, oeste, aqui seguindo na linha de Nova York até a Flórida, né? Não era Flórida, mas Virgínia, South Carolina ali. Nesse lado, que eles foram desbravar os Estados Unidos para ir para o lado da Califórnia, Utah, Idaho, né? Todo esse lado de lá, West, né? Que é o quê? Oeste? Então, tá, que foi para o Oeste. Sim. E eles foram desbravar, por isso que é o nome Pioneer, porque eles estão desbravando os Estados Unidos. O que eles pegavam? Eles pegavam a carroça, né? Wagon, que chama, que faziam tipo uma casinha, e iam com a sua família. Tem um filme muito legal, agora eu lembrei, que é quando... Não, como é que é? O Amor Vem Devagar. O Amor Vem Devagar, né? Isso que mostra bem essa... eles andando nessa... Eu lembrei a carruagem, né? Eles indo desbravar, então eles estavam indo para uma terra que eles nem conheciam, né? Mais lá para dentro. Isso, porque falavam que como é que fala? A terra da Califórnia, essa terra do lado de lá, era uma terra de ouro. Também, literalmente, do ouro, né? Porque tinha as mineradoras, mas também porque é uma terra muito rica, e realmente é. Mas, enfim, era isso que é o Pioneer Woman, que é a mãe, a matriarca, né, dessa família, que o seu marido e ela e os filhos iam desbravar a terra dos Estados Unidos. Disso você encontra fome, muita morte, índios que atacavam. Enfim, não era uma coisa fácil, sem dúvida alguma. Tem uma série muito bom que é The McCahans, mas eu acho que não tem no Brasil. Depois eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. É maravilhoso porque essa série mostra as partes boas e as partes ruins. Essa Natalie, desculpa, eu tô fazendo toda uma volta, mas é que eu quero dar a imagem para vocês. No livro, quando ela vai para o século XIX, o livro...
Ai, que ódio. O livro só mostra a parte ruim. Ela se acorda, né, no século XIX, e o que, sei lá, acontece lá um negócio, o quê? O marido dela começa a espancar a mulher até ela cair e desmaiar. Até isso, ela tenta fazer o pão, o sourdough, né, que é aquele pão com uísque natural, enfim, ela tenta fazer e dá errado. Até isso a mulher colocou no livro, tipo, nem o pão da mulher dá errado, dá certo, entendeu? Que é uma coisa que ela faz o tempo todo na época moderna. Então, assim, tudo é negativo no século XIX, como se nada fosse bom, como se não existisse coisas boas. Então, assim, a união familiar, os valores cristãos, existem homens bons com valores masculinos de proteção, de valorizar, sim, a mulher, porque existia, sim, sabe, de proteger a mulher, a família, enfim, de ter aqueles valores de saber guiar a filha para ter um bom marido, sabe? Os filhos ali estando unidos na casa e ajudando dentro de casa. Enfim, nada disso é mostrado, óbvio, só é mostrado o lado ruim, que também existe. Também existiam homens, como hoje existe, que espancam mulheres, que olha para a mulher como se fosse um bicho. Enfim, mas o livro só mostra o lado ruim. Só mostra o lado. Então é muito conveniente, uma coisa ridícula. Nenhum nem outro. Nem a mulher conservadora tradicional, moderna, tem a vida perfeita e consegue ser Miss, sei lá, 7 dias depois que pariu, nem no século XIX só existia a mulher que era espancada pelo marido e não tinha valor nenhum. Nenhum nem outro, gente. O que é isso? Vamos parar com essa imagem dualista do mundo. Só é bom, só é ruim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não! Às vezes, ser uma mulher conservadora no mundo pós-moderno é difícil pra caramba. Vai ter 8 filhos, a Kati tem, sem ajuda, com o leite custando sei lá quanto. R$10. Você tem que pagar IPTU, IPVA, o Estado... Não vou falar, né? Então, assim, tenta viver no mundo pós-moderno sendo uma mulher tradicional. Como se fosse, né? A gente tem, então, na ideia desse pessoal que fez o filme, a gente teria, assim, que reconhecer, eu pelo menos, essa é a minha visão, Kati, de que eles fizeram, assim, esse filme como se a gente não reconhecesse, não adorasse o movimento feminista, né, que a gente deveria, tipo, ser muito agradecido pelo... Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Porque eu imagino que quem fez o filme e o livro são feministas, eu só imagino. Então, para mim, me parece assim, que é como se a gente tivesse que a gente não reconhece os avanços que o movimento feminista, que teria sido só ele, que teria conseguido os direitos de hoje que a gente tem, entendeu? Sim, mas o que me parece é que você não pode apreciar e ser grateful, ser grato pelos valores tradicionais. Se você é grato pelo valor tradicional, você é maluco, você não sabe do que você está falando, porque antigamente a mulher era espancada. Tipo assim, entendeu? Sim, você é uma louca. Porque no livro a mulher é louca. Enfim, vai, continua. No fim das contas, é isso, né? Hoje em dia o que a gente percebe é que a mulher tem toda a liberdade para fazer o que ela quiser, para ser o que ela quiser. Mas se ela escolher ser dona de casa, ser conservadora, daí é um problema. Né? Nem as próprias feministas defendem uma mulher, o direito da mulher de, na sua liberdade, escolher ter uma vida diferente da que elas acham que é o que a gente ser tem feliz. E ser feliz. Entendem? Mas que isso é problema cognitivo até, né? Então, é como se a gente hoje, olha, as mulheres feministas lutaram, e não foram de novo, né? Não foi só o movimento feminista que conseguiu os direitos hoje da mulher, mas, óbvio, algum deles veio, principalmente o direito do voto, aquelas sufragistas, né, Kátia? Então, o primeiro movimento feminista aconteceu com as mulheres querendo ter mais voz na sociedade, poder votar. Então, esse foi o primeiro movimento do sufrágio para as mulheres. Então, era sufragistas, né? Eu até tenho aqui o ano, que era mais ou menos esse ano aí, 1848, olha.
que Ela pegou bem exigia no início ali. isso, que exigia direitos civis para mulheres, incluindo os votos. Então, esse é o primeiro movimento feminista. E depois, então, veio lá aquele de 1960 e 1970, que daí era de direitos reprodutivos, né? Então, a revolução sexual, principalmente. Mas o que, assim, me deixa perplexa é que, então, hoje, a mulher, ela tem liberdade para ser tudo que ela quiser, mas a gente só não tem liberdade se a gente quiser ser mais tradicional, ser mais conservadora. Né? Isso é um absurdo, eu acho. E eu tenho uma ideia, não sei, né? Só para a gente dar risada, né? Eu tenho uma ideia para um outro filme que a gente podia fazer. O que vocês acham, Jade? Pensa aqui comigo. Olha só, eles estão fazendo esse tipo de filme, né? Quem sabe a gente dê um jeito de fazer um roteiro e produzir um filme nesse sentido. Uma influenciadora, pensa numa esquerdista radical, tá? Pró-Palestina, e que ela nem precisa voltar no tempo, mas que ela vá viver dentro de algum estado islâmico. Tipo no Irã. Então, assim, uma feminista radical, uma esquerdista radical, de cabelo, sei lá, cortado, piercing, cabelo azul, hoje, pró-Palestina, totalmente pró-Palestina, que vá viver lá onde vivem as mulheres islâmicas com burca. Como é que seria? Né? Como é que seria a realidade que ela ia encontrar hoje? Ela nem precisa voltar no tempo, tá? Eu digo hoje, se ela fosse viver lá, como é que seria um filme assim? Que tal? Mas eu acho que tu pegou pesado demais, né? Elas nem imaginam se elas tivessem que viver isso. É essa quebra com a tradição, essa quebra com o passado. Então, tudo que não tem tecnologia, tudo que não é moderno, não tem valor. A grande frase de Hollywood é: você pode ser o que você quiser, né? Ou deixe o passado para trás. A gente viu grandes sagas aí, como Star Wars, por exemplo, apresentando esse tipo de ideia: deixe o passado para trás, comece algo novo. Então, quebra inteira com o passado. A primeira grande revolução que fez isso foi a revolução sexual. E a partir daí é que a gente vê toda a modificação na identidade feminina. Agora, essas novas feministas mais modernas, elas dizem que a feminilidade, né, o feminino e o masculino, inclusive, é uma construção social. Ou seja, tu ter uma biologia, né, um corpo diferente, isso aqui é uma construção social. Eu fui construída como mulher, eu não sou mulher. A Simone, né, de Beauvoir, acho que é o nome dela, Simone de Beauvoir, se não me engano. Eu não sei se é assim que pronuncia. É assim. Né? Ela dizia que mulher, ninguém nasce mulher. Então, a partir daí é que a gente tem isso, esse quebra com o passado. Agora a gente tem que descobrir algo novo. Então, tudo que é moderno é bom, tudo que é tradicional, conservador é ruim. E não se recuperou no feminismo isso, né? O feminismo trouxe essas ideias e está sendo agora com as ideologias pegando mais, né, ali a questão política e pegando mais a juventude também, sendo incrustado nas crianças de que elas podem ser o que elas quiserem. Se elas quiserem ser uma árvore, elas vão ser uma árvore, elas podem ser uma árvore. Se eu acordei me sentindo um gato, eu vou lá, peço para fazer uma cara de gato lá num cirurgião, ele faz para mim e eu vou ser gato. Então, é uma negação do ser humano, é uma negação da própria biologia, da constituição física de alguém e da própria ciência, porque não falar, né? Eles levantam essa bandeira assim, que eles são cientistas, que eles são ateus, não sei o que, não sei o que. Então, é uma negação da própria ciência, porque quando você olha para um corpo feminino e um corpo masculino e não vê uma diferença cientificamente falando, biologicamente falando, é como se você fosse tapar o sol com a peneira, como falam, né? Para trazer num termo mais, uma linguagem mais popular, assim, é você não querer ver a verdade, você desvalorizar a própria ciência. A gente vê também
essa desconstrução. Então, agora, eles querem o quê? Eles querem que tudo seja neutro, né? Que tudo seja uma coisa só. E não tenha mais família. E quando você tem um movimento trazendo mulheres de volta à consciência, ao lar, mulheres que querem não voltar ao século passado, a gente não quer, ninguém de nós quer voltar ao século passado, a ter aquilo que a gente não tem hoje, aquela vida que você tinha, com toda aquela dificuldade, ninguém está falando disso. Nós queremos poder escolher com a modernidade, com toda a tecnologia que hoje nós temos, a gente quer poder escolher viver bem, criar os filhos, criar nós mesmas os filhos, ter um marido, ser uma boa esposa, por que não? Né? Por que eu não sou respeitada como mulher por uma feminista? Porque ela acha que eu sou louca, ela acha que eu sou espancada pelo meu marido todos os dias para que eu escolha ficar em casa e não ir para uma fábrica e sei lá, sofrer para conseguir ter um lugar social que elas batalharam tanto para mim conseguir, e ter um salário, ter uma ocupação, ter um cargo. Gente, que engano, quanto engano. Eu proponho um outro filme, Carol. Eu proponho um filme onde uma esquerdista, sim, consiga se ver no nosso lugar, sabe? Consiga se ver tendo muitos filhos, consiga se ver tendo uma família numerosa, né? Ou tendo um casamento com um homem que realmente a respeite, que realmente a faça se sentir mulher e ter filhos. Eu proponho esse filme aqui, ó. Os diretores. Ela vai se converter, eu acho que ela se converte. O que tu acha, gente? Eu acho engraçado isso, porque ok. De novo, vou fazer advogado do diabo hoje. Eu acho que o grande problema é porque nós, mulheres conservadoras, nós, assim como as feministas, eu acho que a gente também está perdida. Porque não há mais um arquétipo, não gosto muito dessa palavra, mas é um arquétipo, um exemplo, né, de mulher conservadora no mundo pós-moderno que dá para ser seguido de uma forma de base, que todas as mulheres podem olhar e falar, ok, eu consigo ser isso aqui, eu consigo pegar isso aqui e internalizar isso. Não consegue, porque, por exemplo, não são todas as mulheres que conseguem fazer homeschooling. Seja por realmente falta de virtude, às vezes uma pessoa, a mulher, tem um certo temperamento, uma certa personalidade, uma falta de vocação mesmo, de educação, que seria muito pior ela fazer homeschooling com os filhos do que ela tentar escolher uma escola boa para os filhos, enfim. Ou que ela tem que trabalhar, ou que ela não tem um bom marido. E aí? Como é que eu vou ser uma boa mulher, uma boa mulher conservadora, com valores tradicionais, nesse ambiente? Num ambiente que, quando eu compro uma casa, eu tenho que ficar pagando para o Estado todo ano. No ambiente que eu compro um carro, eu tenho que pagar o carro. Então, assim, eu preciso de dinheiro. E não é toda a família que o marido consegue sustentar a família. Porque mora, sei lá, em São Paulo e não tem como se mudar, porque a mãe tá ali para ajudar, minimamente que seja, então ela tem que comprar, sei lá, o custo de vida é um pouco maior, então ela e o marido precisam... Enfim, existem inúmeras situações que dificultam a mulher em agir nesse papel de mulher tradicional, como ficar dentro de casa, ter muitos filhos, fazer homeschooling e o marido trabalha. Não é todo mundo hoje que consegue fazer isso, sabe? Então, para quem não consegue estar nesse padrão perfeitinho, picture perfect, de mulher tradicional, o que é hoje ser uma mulher normal? Ser uma mulher que não é doida, que não está agindo de forma performática, porque ela viu no Instagram uma mulher que ela achou legal e ela tenta imitar, mas não cabe
para a realidade dela. Então, assim, qual é o exemplo de mulher hoje que nós podemos seguir, que tem valores tradicionais e que cabe para todas as mulheres que têm esse desejo em cada uma das suas circunstâncias, que nós conseguimos adaptar dentro das nossas circunstâncias? Eu acho que esse, hoje, é o nosso maior problema, porque a gente não sabe o que é ser uma mulher submissa ao seu marido no mundo pós-moderno. A gente não sabe. Viver sobre uma mesma missão. Ok, mas o que isso significa no mundo pós-moderno? Porque o homem, por exemplo, hoje em dia, ele não dá a vida pela mulher, pela família, como dava antigamente. Antigamente, o cara lutava, tinha que caçar, tinha que lutar com índio, tinha que não sei o que. Tinha índio que vinha dentro da casa dele para atacar a família e matar. Então, assim, o cara estava constante. A gente teve 2 guerras mundiais. Hoje em dia, a vida é muito tranquila comparado a isso. Por mais que você viva no Rio de Janeiro. Entendeu? Não se compara a essa questão de dar a vida. Hoje, o dar a vida do homem é totalmente diferente. O dar a vida pela família, né, do homem é totalmente diferente do que era. Não é tão literal mais. Então, assim, o que é se viver sobre uma mesma missão? O que é ser uma... Resumindo, nós não temos o que é uma mulher normal hoje para o mundo pós-moderno e nós precisamos encontrar. E isso traz um certo desespero, porque a gente está perdida. A gente está perdida. Então, a gente tenta se apegar a caricaturas que não nos ajuda, apenas frustra. Então, a gente tem visto muitas mulheres estando frustradas, porque tenta encaixar coisas que não cabem nas suas circunstâncias. E a gente aqui tentando ajudar, tipo, cada uma na sua circunstância. A Kátia e a Carol têm a bênção de terem feito boas escolhas e hoje elas estão em casa com seus filhos fazendo homeschooling. Eu já fiz outras escolhas e eu não estou em casa com meus filhos fazendo homeschooling, mas também eu não sei se eu conseguiria, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não sei se isso está na minha essência, no quem eu sou, sabe? Faria se eu tivesse a oportunidade, faria, mas para mim seria um sacrifício, eu acho que talvez um pouco maior até do que a Kátia e a Carol, porque elas têm a maternidade nelas muito mais sensível. Eu vejo, assim, eu acho lindo, eu admiro, mas eu olho para mim e eu sou diferente delas. Mas o que eu, por exemplo, diferente delas, posso ser a mãe tradicional no meu lar, eu que preciso trabalhar para pagar as contas? Enfim, sim. Eu acho que vocês entenderam. Eu acho que a grande pergunta que fica hoje é isso: como é que a gente vai fazer, né? Quem que nós vamos ser? Uhum. Porque isso que tu trouxe, Jade, é muito atual, tem muitas mulheres que passam, né? Elas não querem mais ser a feminista. Elas até querem uma família numerosa, até gostariam de ter, mas quantas não podem ou não têm oportunidade de ter? Ou até nem querem ter filhos, mas elas também não comungam com esse pensamento ideológico. Só que a gente já não sabe mais quem nós somos, né? A mulher que nós temos a potência de nos tornar. Quem é aquela mulher que tem que ser submissa ao marido? Não é aquela que só que ele bate, que ele, né, que chega em casa e descarrega nela todo o cansaço. Não é essa mulher. Não é a capacho, não é aquela que tem que ficar quieta. Não é isso, sabe? Então, responder essas perguntas: quem nós somos, qual é o nosso lugar, né? Isso eu acho que é bem atual e urgente, inclusive. Uhum. Né? E não tem como não falar disso dentro da tua fala. É o que nós precisamos mesmo. Eu acho muito complicado. Essa é a primeira pergunta, e o resgate feminino, eu vou falar por vocês, mas acho que vocês vão concordar. Eu acho que a gente criou isso aqui, esse resgate feminino. Eu falo isso aqui porque não é um programa, não é mais que isso. A gente quer que seja mais que isso. Exatamente para tentar encontrar, né, quem é a mulher hoje, tradicional, conservadora,
é normal. Que tem esse trabalho, ou que fica em casa, não importa a constituição que ela, como é que é, a minha circunstância, não importa a circunstância da mulher, importa que ela seja feminina, porque o que mais o mundo pede é isso, é a nossa feminilidade, é isso que está faltando. Mas o que é isso no mundo pós-moderno, né? Exatamente. O que eu colocaria para contribuir, sim, o nosso, eu chamaria de movimento, né? Eu gosto de falar assim, o nosso projeto como um movimento. Então não é uma comunidade, não é um programa, mas é um movimento de mulheres que vem essa necessidade, sim, né? Que se questiona, que quer algo mais, mas que não sabe direito o que quer. E eu concordo com o que tu falou, concordo com o que a Kate falou. Eu vejo assim, o maior problema é que hoje em dia a gente procura um exemplo pronto. Então, ali, a gente está esperando uma caricatura, né? A gente acaba caindo nisso. Então, eu busco uma caricatura de mulher que nem existe. Então, por exemplo, a Hannah, a bailarina Farm que aparece no Instagram, não é a Hannah da vida real, né? Como tu disse, é uma performance. Por quê? Porque a rede social hoje em dia é uma vitrine, né? Então é uma vitrine, é um marketing que ela usa para vender, ela tem produtos que ela vende. Então tem isso, mas ela é conservadora. Só que do outro lado, eu tinha comentado a Virgínia. A Virgínia que aparece na rede social, vocês acham que é a mesma Virgínia na vida real? Também né? é uma performance, né? É uma performance também, por mais que seja assim, que a pessoa consiga, né, tem pessoas que conseguem ser o mais espontâneo possível diante das câmeras, mas mesmo assim, quando ela abre a câmera, ela sabe, tenho certeza disso, né? É marketing digital. Então, quando ela abre a câmera, ela sabe que ela precisa incorporar, ela precisa, né, de certa forma. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é isso. É uma vitrine e a gente precisa ter isso em mente. Então, não busquem mulheres, né? Eu sei que a gente tem essa necessidade, é uma certa necessidade, né? E é inevitável de comparação, de buscar referências. Só que a gente precisa ter muito cuidado para não buscar uma caricatura de mulher para a gente se espelhar. Né? Mulher de verdade é quem? É a minha mãe, é a tua mãe, é a tua tia, né? Com as dificuldades que elas passaram na vida delas. Então, nossas avós, a importância de a gente buscar saber como é que era a história das nossas avós, das nossas bisavós, saber os desafios que elas enfrentaram, como elas enfrentaram a nossa mãe, as nossas amigas hoje em dia, né? Então, para a gente trazer a nossa realidade aqui, a vida que a realidade da vida da Jade, que é diferente da minha, a realidade da vida da Kate, que é diferente da minha. Então, assim, essas são as pessoas reais. Tá, ok. E qual que é o problema que essa busca por uma caricatura, né? Por alguém que eu vou me espelhar. Então, se eu me espelhar numa mulher né, que é essa perfeição, é uma coisa inatingível, além de me frustrar, também está errado. Porque o maior problema não está no externo, entendeu? Não está assim, então eu, para ser uma mulher normal, como a Jade falava, eu até ri aqui, segurei o riso, porque é isso, o que a gente quer? A gente não quer voltar para o século XIX, né? A gente não quer voltar para como era antes, né? E a gente também não quer, assim, construir algo que não seja dentro da nossa realidade. A gente quer o quê? A gente quer ser mulher normal. Eu quero ser uma mulher normal, né? Dentro das minhas expectativas, dentro dos meus anseios de mulher, dos meus sentimentos, entenderam? Então, assim, é isso. Então, eu não quero, não é externo. Para ser uma mulher normal, como é que eu tenho que ser? Não é usar um vestido, por mais que vestido ajuda, sempre ajuda na imagem, a gente se olha. Mas, por exemplo, uma roupa mais, né, uma roupa mais feminina vai ajudar? Vai ajudar, tu vai se olhar no espelho, tu vai se sentir mais bonita. Mas é esse o sentimento, ajuda, não é o fim, entendeu? É o meio, é um instrumento para te chegar até o fim.
Então, para eu ser uma mulher mais feminina, não é que eu tenha que usar uma saia rodada para baixo do joelho sempre, eu não posso usar calça, eu tenho que estar sempre, né, maquiada, tenho que estar sempre. Não, não tem nada. É a tua realidade, é o que tu é por dentro, é interno. Coloca isso. Né? Eu descobri isso, quando eu descobri foi uma virada de chave. É interno, não é externo. É claro que o externo ajuda, mas a nossa preocupação tem que estar no interno. Então, nas nossas dificuldades, né, em ser uma mulher normal, e o problema maior de hoje em dia que eu vejo é de que o que é uma mulher, né? A Kate falava dos movimentos esquerdistas, a gente vê vídeos, não sei se vocês já viram, tem vídeos de pessoas que nem conseguem definir o que é mulher. Hoje em dia a gente chegou a esse absurdo. A gente não consegue mais definir o que é uma mulher. Então a mulher é o quê? Sim, é o sexo biológico, os cromossomos, e tudo isso tem consequências no nosso, né, no nosso ser, na nossa constituição. A gente, por natureza, é diferente dos homens. É claro que, sim, a gente vai falar né, de traumas, de histórias de vidas que vão mexendo com isso tudo, mas é por isso que essa busca de quem eu tenho que ser, como eu tenho que ser, é muito mais interno, é olhando para dentro, não é para fora, não é buscando uma caricatura de mulher perfeita, porque isso não existe, seja conservadora, seja do outro lado, né? Seja total esquerdista, não existe mulher perfeita, né? Nós somos pessoas, nós temos as nossas contrariedades, nós temos as nossas virtudes, os nossos defeitos. Então, mas o que quer dizer ser mulher? Qual é a função da mulher no mundo? Né? A questão do maternar, da maternidade, por mais que eu nem queira, por exemplo, mulheres, né? Alguma mulher que não queira ter filho, uma mulher que não pode ter filhos, uma mulher que não casou, não conseguiu casar, né? Como é que ela vai conseguir assim contribuir? O que se espera de uma mulher dentro da sociedade? Porque a gente vive numa sociedade. Então, como é que eu posso contribuir? Isso tudo a gente tem que pensar, né? Não só no externo, mas nisso. Qual é a função da mulher dentro da sociedade, dentro da minha família? Qual é o papel que só eu, como mulher, como mãe, como irmã, como amiga, como filha, como neta, qual é o papel que eu, mulher, que cabe a mim, que ninguém mais além de mim vai conseguir fazer? Então é isso, o que significa ser mulher? É o acolhimento que a gente dá, né? É o acolher, tem todo essa simbologia, né? Que é bonito. Então eu gosto muito de pensar, eu acho que a gente tem que buscar respostas por aí. É claro que a gente se espelhar em mulheres reais ajuda, mas é sempre mais interno do que externo. Eu só quero falar um ponto, porque culpa sua, que eu já tinha terminado. Culpa sua, que você falou duas coisas que eu achei muito importante. Eu acho importante tudo isso. Né? Você falou duas coisas que eu achei muito importante trazer, reforçar. Que você falou, as mulheres reais, assim, pegar exemplos de mulheres ao nosso redor, não é mulher de Instagram, é a mãe, é a tia, é a amiga, seja mulheres novas ou mais velhas. E não é só uma, não é aquela uma mulher que você gosta e admira e tentar copiar ela, não, porque você é você. Então você precisa alimentar a sua imaginação com vários exemplos para você ter o material para conseguir adaptar tudo aquilo para a sua realidade. Se vocês soubessem o quanto isso é importante para a nossa realidade hoje, para a gente conseguir encontrar essa normalidade, se todas nós nos unirmos para fazer isso, a gente pode não ser agora, mas a gente um dia vai encontrar o que é uma mulher normal no nosso mundo. Outra coisa que você falou além de procurar essas mulheres, né, esses exemplos reais, né, práticos, é a questão simbólica. Eu acho que não dá para a gente encontrar o que é uma mulher normal sem a gente procurar entender o simbolismo da mulher. Né? O que é o simbolismo? Falando em palavras não sei, mas o simbolismo é a forma que Deus comunica com a gente, sabe? Tudo o que é criado por Deus tem um pedaço de Deus dentro dessa criação. E
com esse pedaço de Deus, existe uma mensagem que Deus deixou ali. Então, tudo que foi criado se conecta de alguma forma. E esse simbolismo é essa mensagem que ele deixou, tá? Pode não ser filosoficamente correto, religiosamente correto, tá? Se acalmem aí, mas é isso aí, sabe? No final das contas. Então, quando você olha para uma flor, para a lua, enfim, para inúmeros exemplos na criação de Deus, você pode encontrar esse simbolismo, essa mensagem que Deus nos passou, que vai nos ensinar o que é a mulher. De uma forma que não é uma coisa prática, concreta, no mundo que é restrito, que é limitado. Não, porque vem de Deus, é uma mensagem divina, então é uma coisa ilimitada. É uma coisa que a gente pode encarnar na nossa essência, o que é a mulher. Então, quando você entende esse simbolismo, ok, a flor é delicada, é perfumada, é bonita, é agradável de olhar. Pronto, isso é um simbolismo da mulher, tá? Quando você pega isso, né, esse exemplo, mas a questão dos exemplos práticos daquela nossa avó que teve que lutar numa vida difícil, criar um monte de filho, né, na roça, sei lá, no interior de Minas Gerais, e você vai pegando esses exemplos e você junta isso. Eu acho que esse é o caminho. Não é fácil, não é rápido, sabe, mas a gente precisa ser feito. O simbolismo do macho e fêmea, o instinto da fêmea no mundo animal, né? Então, a mãe fêmea, né? Mas então tu quer dizer que a mulher tem que ser mãe, tem que cuidar das crias e não sei o quê. Não, olha só, olha para a natureza, né? Olha pro macho e fêmea, que agora vai dizer que não existe cachorro macho e cachorro fêmea também, né? Qualquer um cachorro fêmea pode ser macho pode ser fêmea, né? Então, olha, para ficar mais fácil, olha para o simbolismo também que isso dá. Então, um animal fêmea, de qualquer espécie, né? Uma loba, uma leoa, né? A gente fala às vezes, né? A gente tem esse simbolismo da mãe com a leoa para defender os seus filhos. Então, o que ela faz? Ela dá vida pelo filho, né? Elas também, né? Que são mamíferos, dão o mamá, né? Dão o leite para os seus filhotinhos. Eles caminham do lado da mãe até eles serem independentes para conseguir sobreviver, porque senão, se a mãe deixar eles, né? Se disser, olha, não, vai viver na tua vida um animal, ele vai morrer, porque esses pequenininhos, eles precisam mamar, eles são desmamados depois. Então, é esse simbolismo, né? O macho e fêmea. Então, o masculino e o feminino. Isso ajuda, porque senão a gente fica perdido. Se a gente entrar nessa loucura que querem de propósito colocar na nossa cabeça, na cabeça das nossas crianças, né? A gente fica totalmente perdido. Então, não é tão difícil de entender, né? Não é uma construção social, como falam. Não! É instinto, é natureza. E a mulher, por instinto, ela tem um algo a mais do que o homem, de querer cuidar. E é isso que tem que ser desenvolvido em qualquer que seja a mulher. Se você, mulher, está me ouvindo, você tem problemas com a sua feminilidade, procure desenvolver o seu lado materno. Mesmo que você não tenha filhos, desenvolva isso com os seus amigos, com quem você convive. O lado materno, o quê? De acolher, de se doar, de ouvir, né? Então, do serviço. Esse lado materno, quanto mais você desenvolver isso, mais feminina, mais acolhedora, mais mulher você vai ser. Mulher de verdade, né? Eu vejo, concorda comigo, Kátia? Tu consegue entender, eu consigo me fazer entender, porque para mim isso cada vez é mais claro, sabe? Que não é algo externo. Uma mulher, tu vai pegar uma mulher, vai dizer que uma mulher vestida com um vestido de princesa, ela é mais feminina do que aquela mãe que está lá se doando no dia a dia, na rotina, descabelada né, com roupa de moletom, roupa de academia, ali meio descabelada, se doando para os filhos no dia a dia. Ou mesmo indo trabalhar, que precise, sabe? Uma mulher que precise trabalhar, mas que saiba desenvolver a sua maternidade, sabe? Que ela é acolhedora, ela é boa ouvinte, sabe? Aquela pessoa com a sua feminilidade desenvolvida. Quem é mais feminino, né? Essa caricatura da princesinha ou essa mulher de verdade, mulher real,
A mulher ela precisa ter esse equilíbrio, porque se tu vai buscar caricaturas, a gente tem bastante, né? E não é disso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer aquela mulher que se descobriu, aquela mulher que sabe quem ela é. Quando a mulher se encontra, quando ela consegue descobrir quem ela é que a coisa começa a andar e dá certo, e ela se torna feliz, porque ela vai ver muito mais a sua essência vindo para fora, então seja aquela que usa calça, aquela que usa vestido, aquela que vai trabalhar, aquela que fica em casa, não é assim, não é democrático, não é antidemocrático, né? O que eu quero dizer é que todas nós, seja mesmo aquelas mulheres que têm que pegar e dirigir um ônibus, né? Aquela mulher que tem um trabalho que é majoritariamente masculino, mesmo ela pode e tem toda a condição de desenvolver a sua feminilidade, a sua delicadeza, o seu cuidado, a sua doação naquilo que ela faz. E, para dar minha contribuição, vocês trouxeram vários exemplos. Se ficar difícil fazer tudo isso que vocês falaram, tem os exemplos da literatura. Então, pega uma literatura clássica, né? Leia uma Jane Austen, por exemplo, para saber o que é uma mulher. Ali a gente pode achar na Jane Austen uma autora clássica, tem muita caricatura de mulher, não tem. Tem muitas personagens ali que trazem exemplos que alimentam a nossa alma. Eu sempre bato nessa tecla. A literatura, ela traz exemplos que a gente pode julgar, que a gente pode acolher ou não, né? Exemplos bons ou ruins, mas essa imaginação que vai sendo educada e que a gente vai sabendo identificar, olha, isso aqui é feminino, isso aqui não é tanto, isso aqui eu quero para mim, isso aqui não. Então, é esse trabalho de alma, de comportamento, que a literatura, uma educação para o imaginário, também vai fazendo, mas isso também combina com isso que vocês falaram do simbólico, né? Como é importante uma mulher para se desenvolver, para desenvolver toda a sua feminilidade, ter em mãos a literatura, mas ao mesmo tempo também conseguir enxergar a natureza, conseguir contemplar o belo, né, aquilo que está ao seu redor e a si mesma, né, sabendo quem ela é. Com certeza, é isso. E aqui fica, né, a nossa contribuição. Conheçam o nosso projeto, o nosso movimento. Nós temos uma comunidade, se chama Resgate Feminino, está junto com a revista Timeline, né? Então é um grande projeto com 3 dentro, né? 3 projetos individuais: a revista Timeline, a Academia Conservadora e o Resgate Feminino. Como eu disse antes, eu gosto de falar que o nosso projeto é como se fosse um movimento de mulheres, essa junção de mulheres diferentes, né, mas mulheres reais, que querem contribuir umas com as outras, que sentem essa necessidade, a gente tem essa necessidade, né, de até, uma vez eu ouvi, de curar, o feminino de uma mulher é curado através do feminino de outra mulher, do acolhimento de outra mulher. Então, isso é muito interessante. Sim, a gente precisa desse acolhimento entre umas e outras, sem competição, né? Sei que é bem complicado, entre mulheres tem competição, mas sem competição, né? Então, esse é um movimento. Se você quiser fazer parte, conheça o nosso projeto, conheça o nosso trabalho, né? A gente tem o nosso canal no Instagram, todos os perfis aqui embaixo no vídeo você consegue ver, né? Os nossos perfis pessoais e do resgate. Na bio de cada uma de nós tem lá o linkzinho para você conseguir acessar e conhecer mais a nossa comunidade, fazer parte, se você sente esse interesse. E te convido a acompanhar de mais perto o nosso projeto. A gente, todas as segundas-feiras à noite e quartas-feiras à noite, a gente tem programas no YouTube, né, na segunda e na quarta, né? E é isso, nos acompanhem e curtam o nosso conteúdo, compartilhem para que a gente chegue cada vez a mais mulheres. A gente precisa trazer essa contradição
desse movimento, né, esquerdista, feminista, que não pensa no bem da mulher, eles não pensam no bem da mulher, porque se pensassem não agiriam dessa forma. Então, é como a gente disse, a gente não, parece que assim, quanto mais liberdade a gente tem, se a gente não seguir a cartilha que eles mandam a gente seguir, a gente não pode ter direitos, a gente não pode ter voz. E isso não é justo, né? Não, é totalmente contraditório e injusto. Então a gente está aqui para quê? Para sim ocupar espaços, para mostrar que é possível, sim, hoje em dia, a gente viver como mulheres normais e tendo valores e princípios cristãos. Jade, quer se despedir? Quer falar mais alguma coisa? Então, só muito obrigada mesmo a todo mundo que está assistindo a gente. Se inscrevam no canal, como a Carol falou, comentem, compartilhem, a ajuda de vocês vale muito para a gente, parece que não, porque tem essa separação aqui de câmeras e telas, mas a gente sempre aprecia muito e a gente fica muito feliz mesmo quando vemos comentários e interação de vocês. Mas até testemunho de vidas, né? Acho que a gente precisa muito dessa troca, esse testemunho de vida entre mulheres. A gente tem isso bastante dentro da nossa comunidade, né? E o QR Code. QR Code aqui embaixo. Vai direto, né? Vai direto lá para é verdade. Para vocês se inscreverem, conhecerem melhor sobre a comunidade. Uhum. É verdade. Lá a gente tem bastante disso, de compartilhar, né, a vida, a história uma das outras. Kati, obrigada, Kati. Obrigada, sempre uma alegria. É verdade. É sempre uma alegria, né, poder estar aqui com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, né, a nossa... é como a gente fala, né? Não é perfeito, mas está feito, né? Então a gente está aqui, a gente está botando a cara justamente com esse objetivo de poder somar mais na vida de outras pessoas. E na nossa também, porque a gente também vai se desenvolvendo, né? Exatamente. Então acompanhe o nosso trabalho, nos ajude a chegar a mais pessoas. Dê o seu joinha aqui embaixo, siga o nosso canal, nosso Instagram também. E até a próxima, né? Deus abençoe todo mundo. Até o próximo programa. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.